Olá a todos, tudo bem? Hoje é um prazer estar aqui com a Didiana Prata que já deu aula na escola da cidade, é uma super arquiteta, designer. Na verdade, eu conheci ela como designer na Folha de São Paulo, fazendo o projeto Folha, né? Hoje ela é professora, ela pesquisa cultura do design, a estética de redes e o uso de inteligência artificial como estratégia criativa e curatorial. E, obviamente, ela trabalha no seu estúdio hoje, o Prata Design. A gente, inclusive, já fez coisas juntos no Prata Design. Faz projetos gráficos, expositivos, editoriais, curatoriais. Super bacana. Bem-vinda, Didi. É um prazer estar aqui com você. Ei, Gui, obrigada pela apresentação tão generosa. É um prazer estar aqui com vocês para conversar nesse espaço muito bacana, multidisciplinar e interdisciplinar da escola. E vamos lá, bem-vindo a Então, todos. eu queria começar. Eu acho que a gente está, do ponto de vista da comunicação, né? Nós dois somos de comunicação, então vamos começar com a sardinha mais próxima dessa brasa. Eu acho que hoje, com as redes sociais, você tem uma mudança gravitacional na comunicação, né? Para as imagens, tanto imagem em movimento quanto imagem estática. Mas eu acho que a gente tem no primeiro momento da internet o texto vindo muito forte, né? Se falava de uma nova maneira de fazer, uma nova linguagem a partir do textual da internet. A própria lógica da internet é uma lógica de texto, né? A lógica dos hiperlinks, etc. Mas conforme ela vai avançando, tanto do ponto de vista de consumo hoje, Instagram e YouTube são maiores, ou atingem mais gente do que outras redes, né? Embora o Facebook ainda seja a maior rede, a gente sabe que o engajamento dentro de Facebook e dentro de YouTube é muito maior, de Instagram, desculpa, e a gente vive a ditadura da imagem, de uma certa maneira, né? A gente vive esse mundo mediado pela comunicação imagética. Então, eu queria primeiro que você explicasse um pouco, para a gente botar todo mundo na mesma página, por que o título desse nosso papo de hoje é Imageria e as redes sociais? De onde vem essa questão da imageria? Bom, boa pergunta. Imageria é um termo que eu tenho usado há um tempo, e originalmente eu me deparei com ele num texto do Rancière. E o Rancière estava falando justamente desse novo regime das artes, onde você cada vez mais dá espaço para a partilha do sensível do qualquer um cidadão que não é um artista, mas que está produzindo linguagem e está compartilhando essa questão estética. Imageria é um termo usado e vem de imagerie, mas também ele faz alusão a imaginário, então eu acho uma palavra muito bonita e muito precisa para a gente conseguir denominar esse fluxo de imagens na rede que acaba dando algum sentido. Originalmente, imageria também é conhecido pelos folhetinhos dissidentes, mais populares, no início do século XIX ainda, onde as pessoas faziam charge política e imprimiam em mimeógrafos da época e espalhavam. Isso era conhecido na França como imagerie. Então, eu acho que é uma palavra muito poética e vinha muito desse fluxo de produção de imagens que estavam por si só, por serem imagens que traziam uma anedota, traziam algo um pouco mais satírico, já davam conta da comunicação por meio da imagem. Então, eu acho que, de fato, é bem representativo desse momento agora, né, da contemporaneidade, da cultura contemporânea, onde a imagem muitas vezes substitui o texto. Agora, ironicamente, né, Gui, a gente rastreia as imagens, ou só rastreava as imagens nas redes pelas palavras, né? Os códigos são letras, a legenda é que ditava tudo. Então, é uma imagem que agora cada vez menos, por conta da aprendizagem de máquina, a gente vai falar depois, mas ela ainda está subordinada à legenda. Sem dúvida, né? Como todo
a produção de conteúdo de internet, né, o nexo que você faz é sempre através do tagueamento, e é um tagueamento que é um léxico, né, todo em cima de palavras mesmo. Mas eu acho que isso está mudando, né, com a máquina. Mas eu queria, então, falar um pouquinho de como você vê esse deslocamento gravitacional da comunicação para a imagem e como isso impacta em diferentes redes, né? Ontem, por exemplo, estava circulando, por conta do panelaço e do Bolsonaro, começou a circular um vídeo muito forte, com imagens e com um discurso muito perto dos discursos das redes bolsonaristas, com a mesma estética, mas com um discurso anti-bolsonarista, que era justamente feito para as pessoas jogarem nos WhatsApps de família e etc., para pegar aquele seu tio bolsonarista com a linguagem que ele fala. Você percebe na sua pesquisa que muitas das coisas também vêm embaladas para diferentes nichos? Assim, cada nicho tem a sua própria maneira de lidar com a imagem, de lidar com como essa imagem vai carregar a sua mensagem? Acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que assim a imagem ela vai sendo cada vez mais a grande protagonista das redes, porque a imagem ela tem muitos mais elementos que tocam a memória das pessoas, o afeto das pessoas. Então, ela é muito mais impactante. E nessa velocidade que a gente vem consumindo informação, a imagem ou o vídeo, ela é muito mais facilmente, velozmente apreendida, né? Então, eu acho que tem essa questão da comunicação ser muito mais imediata. E aí acho sim que justamente tem um amplo vocabulário estético, e essa pergunta que você fez é muito capciosa, porque a gente fica falando, ai, isso é estética Bolsonaro, né? Tipo, né, essa coisa trash do leite condensado ali com o pão, aquela coisa que não está nada produzida, mas tudo naquela mesa do Bolsonaro totalmente pensado milimetricamente para dizer, olha, eu sou popular sim, eu uso raquetinha, eu tenho a bandeira do Brasil sim, eu tenho o candelabro judaico sim, ele conversa com todos os públicos dele através dos signos. Então, acho que aí, essa acho que talvez seja a chave, que as imagens, elas carregam muitos signos e que elas afetam as pessoas muito mais rapidamente, de uma forma subliminar, do que um texto, né? Agora, de fato, tem uma polarização. Eu recebi também que eu não entendi. Eu falei, gente, não entendi. Que bandeira é essa? Verde e amarela para dizer que é para tocar panela. É favor ou contra? Eu já estava assim, caraca. Então quer dizer que eu nunca mais vou poder usar minha camiseta do Brasil de futebol, porque virou um uniforme, né, bolsonarista. Enfim, sei lá. Eu sou dos Complicado. que defende que a gente tem que pegar nossa bandeira de volta, nossa seleção de volta, todas essas coisas de volta, porque esses caras são só 30% e diminuindo. Não, eu Assim, sou total. O amarelo também é nosso, né? Enfim, todas essas exatamente. outras cores. Mas essa coisa de nicho é uma coisa que a gente vai vendo aqui ao longo das imagens que a gente separou, como de fato as redes, de certa forma, já vão filtrando o que a gente enxerga e o que a gente consome. E então a gente acaba não só na nossa produção de imagem, mas na nossa recepção e na nossa leitura e no nosso gosto, a gente acaba consumindo algo muito padronizado, porque os algoritmos mesmos fazem com que você receba as informações e as imagens dos teus amigos, dos teus amigos, quer dizer, é uma bolha ampliada. Então, de fato, é raro, às vezes, você ver uma estética bolsonarista e nos grupos que eu pude participar, de design ativista, que eu sou membro de dois grupos, Desenhos pela Democracia e Design Ativista. Nas eleições do segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, era uma grande questão, porque a gente falava, gente, a gente precisa furar a bolha. Então, vamos fazer uma estética bolsonarista com esse tema, mostrando o Haddad de uma outra forma. Então, as estratégias de produção de imagem também foram questionadas. Será que naquela época o Haddad usou a estética correta para falar com o público que ele tinha que falar?
enfim, e aí isso é um assunto muito longo e, né, não vou nem entrar em detalhes. E é uma coisa que se coloca quando a gente leva para esse lugar é como que você faz comunicação de massa em nicho, né? Quando você precisa realmente, sei lá, no caso do Haddad, atingir ali pelo menos 50% dos brasileiros, como é que você faz isso nichado, né? E como é que você faz a leitura disso, né? É muito interessante. Do que eu entendo de estratégia, você vai fazer várias coisas para vários nichos diferentes, né? Eu imagino que isso que você acabe pegando na sua pesquisa. Mas tem uma coisa que é super interessante, eu acho que está na sua pesquisa, está nas conversas que a gente teve um pouquinho antes aqui, que eu queria trazer. Com a primazia da imagem, a gente também tem uma multiplicidade de imagens, né? Uma multiplicidade de lógicas de imagem, assim, que são lógicas estéticas, mas também são lógicas cognitivas. E está super inserido dentro do que a gente chamou, você vai explicar melhor, mas assim, dentro do meu universo, elas vêm da cultura do remix, né? Elas vêm da recombinação, as imagens elas já não existem mais isoladas e elas não existem mais só como singularidade. Elas estão sempre passíveis de recombinação e de trazer mais de um significado, né? Como que você faz essa análise e como que a gente chega nesse lugar? Isso eu acho muito interessante, porque a gente está falando cada vez mais de uma linguagem muito remixada, e esse paralelo com o universo da música faz todo o sentido. E aí, essa questão da apropriação de imagens é algo muito próprio da rede, porque o próprio ambiente do smartphone, dos celulares, dos aplicativos, eles já foram feitos para você engajar como mediador de produtor de conteúdo. Então, o próprio status ali, a estrutura, o design de interface do Instagram, por exemplo, já é feito para você aplicar um filtro sobre uma imagem que não é sua, colocar uma tipografia que está ali já escolhidinha para você, se é a typewriter, se é a Comic Sans, ou se é uma outra X, ou uma letra desse tamanho display, e você vai deslocando essa imagem com novas legendas, e essas legendas que é a grande viagem, porque você vai deslocar aquela imagem, com uma nova legenda, você vai colocar um outro hashtag, então, a imagem original, que tinha uma origem e tinha uma linguagem formal composta, eventualmente só por fotografias, ou uma foto factual, por exemplo. Então, teve quebra-quebra na Paulista, você pega a foto, quebra-quebra para a Paulista. Aí o cara quer pôr uma frase em cima da foto, ele já colocou uma foto, quer dizer, a foto original era de um fotógrafo X, que não foi creditado nessa montagem, e essa mesma foto foi usada por N pessoas, e eu acho isso, na verdade, genial, o que eu acho mais legal é essa democratização e apropriação das imagens, que é justamente a partir do sensível de qualquer um. Então, a pessoa no calor ali do factual, acaba produzindo e deslocando essa imagem e agregando novos elementos visuais. E essa grande mistura das redes justamente o que a caracteriza como um ambiente de linguagens híbridas. Então, a gente vê muito a questão do design vetorial, de fato, a gente está trabalhando e está consumindo imagens em meios digitais, então acho que a ilustração digital é algo muito forte, mas a gente também vê muito o uso vernacular dos cartazes feitos à mão, da pintura, etc. e tal, que volta à tona em situações de manifestação mais de rua mesmo, e que acaba indo para a rede com essa linguagem. Então, acaba acontecendo uma metalinguagem desses cartazes, né, que foram feitos para circular nas ruas, mas estão nas redes. Isso acaba sendo uma linguagem remixada também, né, porque você se apropria de algo que foi feito para uma escala de manifestação em rua, e ela acaba sendo usada para displays outros em outras interfaces e telas, né. Não, Mas sem essa dúvida. questão da remixagem e da reapropriação de imagens é muito, muito louco e muito interessante também, porque, no fundo,
Eu acho que às vezes a gente acaba, eu sou super otimista em relação, de certa forma, a essa apropriação de imagem, porque eu acho que a gente vai também educando o olhar de pessoas que nunca tiveram acesso a outras culturas. Então, por exemplo, Angela Davis voltou com todo o movimento Vidas Negras Importam, com a questão feminista, etc. e tal, e muita gente não conhecia Angela Davis. Então, também, essas grandes figuras acabam de certa forma, se tornando referências para as comunidades, para pessoas que acabam indo atrás e vão estudar, etc. e tal, porque a imagem dela começou a circular, porque as frases delas começaram a circular. Então, essa disseminação da cultura na rede e essa mistura de raízes, entendeu? Que você vai imbricando, isso aqui sou eu, mas eu também peguei daqui, que é essa coisa radicante, né, rizomática, eu acho genial da cultura remix. E que vem justamente da música, né? E que a música começou isso antes das imagens, com os remixes da internet. Então, eu acho que essa aproximação é muito legal, essa leitura de pensar nesse remix do DJ, né? A figura do DJ somos nós ali, ó, misturando tudo e postando. Exatamente, e é isso, né? Para mim é a Jamaica nos anos 70, entendeu? O cara fazendo dubplate e cantando em cima, ou seja, ele tá pegando uma coisa que já existe, transformando e interagindo com as pessoas, né? Porque também isso é de interagir. E a gente falou muito de política, mas quando a gente fala de imagem, a gente não está falando só de política, né? A gente pode estar falando de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, né? Eu fico me imaginando, por exemplo, no começo da internet, eu acho que nada fazia mais sucesso do que Gatinho. E não tem nada menos político do que Gatinho, né? Não, mas ainda rola bichos e selfies, acho que selfies ainda são os campeões de produção de imagem. No Brasil, o Brasil é um dos países que mais produz selfie. Tem uma pesquisa do Lev Manovich que é incrível, sobre imagens nas redes, e o Brasil, seguido de Moscou, é o país que mais fotografa selfie. Muito louco. Tem uma pesquisa muito legal. Aí ele faz com Moscou, faz com Nova York, Berlim, agora não me lembro mais. E aí tem toda uma questão, né, das pessoas no Brasil que são todas felizes, sorridentes, e vira a cabeça, e ele estuda até os ângulos, né? Por que todo mundo no Brasil vira a carinha e abre o sorriso? E tem isso estatisticamente provado, porque aí a inteligência artificial mediu biometricamente o tilt da cabeça de todas as pessoas. Então, eu acho que tem, sim, outras imagens, outras naturezas de imagem, e o status dessa imagem é um pouco parecida. O conteúdo pode ser diferente, mas, de certa forma, ela está sendo produzida numa situação identitária, seja ela individual ou em grupo, né? Então, é um momento que você está, de certa forma, construindo a tua persona, então você está mostrando, né, qual é o teu repertório que te pertence, que está em volta de você, a tua família, o teu bicho, a comida que você veio, etc. e tal. E aí também tem as questões mais ativistas, que a gente estava comentando anteriormente, que de fato acaba tomando muito o feed no dia a dia, pelo menos o meu feed, acho que o de vocês, também por conta dessa situação que a gente está vivendo de pandemia total, né, econômica, social, sanitária, enfim, uma tristeza sem fim. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que a gente tem toda essa comunicação de imagens, a gente tem essa multiplicidade, né? A internet facilita muito o nosso acesso a tudo, inclusive a possibilidade de remixar as coisas, mas no fundo a gente nunca foi tão preso a tão poucas fontes e a tão poucas plataformas. E eu queria que você falasse um pouquinho como que essas plataformas, e aí por plataforma eu tô falando Facebook, YouTube, Instagram, como que elas influenciam a própria linguagem, né, dessas, e como que elas influenciam a imagem, porque existem coisas que a plataforma faz que modificam a imagem também, sem que o próprio usuário queira, né, ou que ele perceba. Sim, a primeira mudança é imperceptível. Isso é uma questão muito interessante no estudo da imagem, porque, de fato, a imagem digital,
ela traz uma outra relação de representação do real. Então, você está representando aquela imagem numericamente, você está construindo ela, né, por meio de pixels, e a imagem digital feita para circular nas redes, ela é muito mais mexida pela inteligência artificial. Então, a partir do momento que você está usando essa imagem, ela tem uma nova tipologia, porque os algoritmos, eles vão esvaziando um pouco os dados e vai trabalhando com outros dados a fim de construir algo que possa ser colocado dentro da resolução e do padrão do Facebook, por exemplo. Então, começa pela questão do formato, a questão da luminosidade. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da Rita Stewart, que é uma artista incrível, multimídia. Ela tem um trabalho sobre proxy and politics, justamente. Proxy é o que o algoritmo faz para ler uma imagem em baixa resolução. Então, o barato da rede é qualquer um, quase com esse telefone aqui que eu estava mostrando para vocês, que eu achei, que eu estou querendo fazer um detox, vou voltar para isso aqui. Mas se tivesse câmera, vamos lá, minha foto está aqui, eu fotografo isso aqui. A resolução disso aqui, que vai para o Facebook, é muito mais baixa do que um iPhone. Só que o algoritmo lá está sendo treinado para ver, bom, cabelo é cabelo, nariz é nariz, olho é olho, etc e tal. Para vocês terem uma ideia, em 2017, quando ela escreveu esse artigo, aliás, 2014, 50% das imagens que passavam para as redes tinham que ser redesenhadas por conta da resolução, porque os aparelhos celulares não tinham essa resolução toda em 2014. Então, já era, de certa forma, uma imagem generativa, que você não sabe, você olha lá, é a Didi que está lá, é o Guilherme que está lá, enfim, os dois Guilhermes na tela, tem o Guilherme e o Guilherme aqui. Mas é um Guilherme que tem umas coisas que não são exatamente, se você fosse entrar na imagem original, né, da entrada e da saída, é outra coisa. Então, na verdade, a gente está vivendo, as tecnologias trazem uma questão de representação muito forte, e é uma nova representação atrelada a decisões políticas e sociais. Por quê? E aí a gente vai entrar na questão da politização de dados. Por quê? Cada aplicativo define como o algoritmo tem que ler. Então, a gente vê isso, e é claramente, quando a gente vai ver os GAFAMs, que são as grandes nuvens, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, e o último M, já falei Microsoft, GAFAM, Microsoft, esses algoritmos são treinados para questões de segurança, questões comerciais e questões institucionais. Então, são algoritmos que têm um viés racista, têm um viés colonialista, são algoritmos que estão interessados na venda e na compra. Então, a interpretação que eles fazem da imagem e o treinamento que eles fazem do robô deles para fazer a leitura da imagem tem um viés mercadológico, institucional, político, de segurança, etc e tal, e por aí vai, enfim. Então, essa nova imagem... Isso é muito louco, né? Isso é muito louco, porque, inclusive, do ponto de vista de... eu fiz matéria já sobre isso. Você tem uma série de restrições a imagens, né? A nudez em algumas redes, né? Em outras não. Mas em redes como o Instagram, como o Facebook, por exemplo, você tem censura. E censura tecnológica, ou seja, a primeira percepção é uma percepção de algoritmos treinados, e depois, se você vai recorrer, aí sim você vai para uma sweatshop na Índia. Mas, assim, o primeiro freio é da máquina, né? E a verdade, acho que assim, nós como consumidores e participantes dessa produção estética e de linguagem comunicacional, temos que estar ciente que nada é neutro. A partir do momento que você entrou lá, qualquer setting que você está dando, enfim, todos os seus dados estão lá e você também está contribuindo para isso. Agora, voltando assim um pouco para as imagens, o que eu acho mais louco, o mais interessante, é que evoluiu tudo tão rápido e as questões de controle de imagem, controle biométricos, controle de segurança são tão grandes
que a inteligência artificial cresceu exponencialmente nos últimos anos em relação a rastreamento e interpretação de imagem. Então, hoje, a gente tem uma série de questões com essa imagem, que é uma imagem inventada, que é uma imagem não humana, que não existia, sei lá, alguns anos atrás, né? E você tem as imagens geradas por computador também, né? Que são Sim. super interessantes, né? Desde fractais até outros tipos de imagem, e que aí tem um diálogo estético muito grande até com outras formas de arte, né? Isso é muito bacana, né? O processing mesmo geram imagens incríveis. A arte generativa é uma coisa linda. Eu gosto bastante, eu acho bem bacana. Mas em relação à imagem, sobretudo a imagem documental, que me interessa bastante, até por conta, né, de ter trabalhado tantos anos com jornalismo diário, ela foi sofrendo muitas modificações, né? Muitas modificações. E aí, no campo do design, que eu acho interessante a gente pensar, a gente tem que entender essas imagens novas para além da cultura visual, porque não é só o que se vê, tem muito mais coisa em jogo dessa imagem, né? Então, tem essa questão da experiência do usuário, tem essa questão de toda a questão, essa questão, né, do meio, né, da tecnologia, e tem a questão da memória, porque essa imagem ela vai mudando, a história dela vai mudando, cada vez que ela muda de tela e ela vai sendo reapropriada, ela tem outro registro, né? Tem uma pergunta aqui que é rapidinha, que é da Amanda. Ela fala: qual é essa pesquisa em relação ao padrão das fotos? Pode repetir, Diana, por favor? Acho que ela quer o título da pesquisa. Então, a autora é a Rita Stewart, posso escrever aqui no chat. Acho que o chat é só a gente ver, Didi. Então depois vocês passam para ela, tá? E a pesquisa chama Proxy and Politics. Na verdade, não é um padrão, ela só vai contar um pouco como é feita, ela está falando justamente dessa imagem das redes, dessa imagem do YouTube, etc e tal, que são imagens em baixa resolução, feitas para viajar. Esse feitas para viajar eu acho muito legal. E aí tem um outro texto dela, que ela faz a defesa dessa imagem podre, que ela chama, the poor image. E eu acho muito bom, porque justamente para você colocar no YouTube, rapidinho, online, e o outro vai lá e etc e tal, e para todo mundo poder consumir essa imagem, é uma imagem ruim. Então, Claro. o noise, o barulho, e que também o Eduardo Navas vai trazer naquelas frases que eu trouxe ali de remixadas para a gente passar depois para a turma, ela tem a ver com o barulho, mas tem a ver com a sujeira da imagem. Então, a imagem que a gente consome na rede, que a gente produz, é uma imagem suja, seja ela formalmente como linguagem, porque essa coisa que vai todo mundo colocando uma coisa a mais, etc e tal, seja na construção dela, né? Ela é um clone do clone do clone do clone do clone, com muitos algoritmos e robozinhos lá melhorando aquela imagem, dependendo do aplicativo e da plataforma. Claro. E ela pergunta também, e a do perfil do Brasil de tirar selfies com a cabeça de ladinho? Essa do Lev Manovich. Esse é um cara muito doido. Ele é um russo, mas ele é professor em Nova York há muitos anos. Ele tem um livro que é bem importante, que é um livro que eu recomendo, The Media is the New Language, The Language of the New Media, que é do final dos anos 90, mas ele é um cara que agora escreveu um livro sobre a estética das inteligências artificiais para uso artístico curatorial, enfim, é um cara que está sempre se atualizando, e esse trabalho dele chama Self Cities. E uma coisa que eu queria... Como é que você vê essa relação? Você falou disso agora, tal, que ele estuda. E essa relação dessa produção, que ela é, digamos, caseira e comercial, mas ela também tem chegado de várias maneiras à arte, né? E há anos, eu acho que a gente tem desde a NetArt, você tem essa apropriação da produção comum ou desses meios para você criar painéis e outras
formas de arte a partir das imagens da rede. Como é que você vê esse movimento? Então, você sabe que tem um artista que eu gosto muito, que vários de vocês devem seguir, que é o Von Ra. E o Von Ra começou com isso lá atrás, se apropriando de imagens do Leonilson e da Tarsila do Amaral. Ele estava discutindo justamente a questão da cópia, a questão da originalidade, a questão do direito autoral. Bom, mas isso é um original, é meu. Eu peguei, eu xeroquei, eu desenhei em cima, o original é meu. E aí, isso é uma questão bem uma polêmica na arte, e hoje ele trabalha com imagens de verossemelhança e trabalha com imagens muito heterogêneas entre si, mas que, quando colocadas lado a lado, fazem todo sentido para uma narrativa visual. Então, ele faz um trabalho artístico, ao meu ver, nas redes, no Instagram. Todo dia que você entrar lá, vai ter um filme do dia, em cima da notícia, provavelmente já deve ter um do Moro, ontem já deve ter não sei o que, enfim. E aí ele vai mudando e vai misturando. É uma mistura muito heterogênea de linguagem. Então, quando você está falando da linguagem, ele não está conversando com um público só, ele pega justamente esses vídeos caseiros, e dessa produção caseira, ele faz um conjunto bastante crítico de apropriação de imagem, discutindo a questão da verossemelhança, de apropriação de imagem, de novos significados. Então, eu acho que ele é um artista bem emblemático para a gente falar dessas coisas dos memes e dessas novas narrativas. Agora, a Lei do Brasil não acompanhou ainda, né? Porque, por exemplo, o meu trabalho, eu fiz um trabalho de apropriação de imagens da paisagem urbana de São Paulo, e que deram dípticos super bacanas, eu queria publicar o trabalho. Aliás, a Bravo até chegou a dar algumas imagens, alguns dípticos que eu tinha feito lá atrás, e os dípticos que a gente publicou foram dípticos que eu conhecia o autor da imagem, ou eu consegui, via Instagram, pedir autorização. Porque a lei brasileira não deixa você publicar para fins comerciais a imagem. Então, para fins de pesquisa acadêmica, eu posso usar essa imageria toda. Agora, se eu fosse vender um livro com todos esses meus dípticos apropriados, a lei do Brasil não permite. Agora, na Europa e nos Estados Unidos, tem uma lei que chama Fair Use, que é o uso justo das imagens apropriadas. E aí eu poderia publicar essas imagens. Eu acho que agora, com a Lei de Proteção de Dados, Geral de Dados, isso deve mudar, isso tende a mudar. Quer dizer, a internet andou muito rápido e as leis não conseguiram acompanhar. A mesma coisa aconteceu com a Lei Cidade Limpa. Então, não podia nada, e de repente começaram a vir os painéis de LED. Aí, painel de LED, enfim, não tem legislação para painel de LED. Caçabão proibiu lá atrás o outdoor, mas aí foi mudando, quer dizer, essas tecnologias digitais foram mudando tão rapidamente que as leis não conseguiram acompanhar. A mesma coisa com a apropriação de imagem da rede, quer dizer, você não pode usar sem o direito do autor, mas ao mesmo tempo, quando ela está ali no Instagram, faz parte do jogo, a linguagem você usa essa imagem apropriada, consegue... porque na rede não é uso comercial, não estou fazendo uma propaganda de uma coisa que eu vou vender, né? Não, total, e às vezes você consegue correr o risco e tentar advogar o uso, né? E fazendo mais propaganda da Bravo, se vocês quiserem, a gente tem uma série na Bravo no YouTube que chama Ateliê do Artista, e a gente tem uma do Gustavo Von Ra, vale a pena ver a entrevista com ele lá. Que eu acho ele também um artista incrível. Agora, voltando para a nossa questão das imagens e das pesquisas, né? Tem um filósofo francês que, antes da internet, ele chama Paul Virilio. Nos anos 80, ele é muito importante quando ele traz um conceito, que é o conceito de dromologia, que é quase como se a gente estivesse dentro de um acelerador de partículas, e o mundo contemporâneo ele vai acelerando até a gente chegar num ponto em que tudo se nivela no mesmo lugar, como se a gente tivesse uma suspensão de juízo. Você acha que dá para fazer um paralelo entre esse pensamento da dromologia do Virilio, da aceleração, com esse mundo de imagens das redes sociais?
Ou eu estou viajando? Posso estar viajando também. Então, não, o Paul Virilio é um cara muito legal para pensar essa questão da aceleração do tempo e da produção da arte nesse tempo e espaço, que é outro tempo e outro espaço, porque, de fato, né, quando a gente não estava falando mais de uma foto factual e que ela é deslocada para outros tempos e outros espaços, é interessante. Mas, olha, confesso que esse conceito dele eu nunca trabalhei muito, mas eu acho, de certa forma, que existe ainda um descompasso. Eu não acho que está todo mundo no mesmo acelerador. Eu acho que a gente ainda não está todas as partes na mesma aceleradora, até porque os interesses são muito diferentes. Os interesses dos usuários são uns, os interesses de quem comanda essas grandes nuvens informacionais são outros. Então, a gente não está no mesmo acelerador. A gente não está. Ainda não está. Quer dizer, vai precisar mudar muito. E todo o uso da internet, da inteligência artificial, tem um objetivo, e surgiu, de controle, né? Nasceu com o governo militar americano. Então, tem toda uma politização assim, de dados que a gente está combatendo criticamente, e está tentando combater criticamente, por meio de pesquisa, por meio da NetArt, que é a casa do meu trabalho, do Calendário Dissidente, por meio de vários trabalhos de artistas que colocam essa questão de forma crítica e de forma mais tangível para o público em geral, né? Você não quer contar um pouquinho, então, para as pessoas do calendário dissidente? O que é, como é que funciona? Eu acho que eu vou passar aqui, ó, são 8h35, acho que eu vou passar rapidinho um vídeo que tem ele aqui, pode ser? Boa, claro, ótimo. E aí a gente consegue, eu posso contar um pouquinho desse projeto. Deixa eu pôr já na página dele. Tá aí? Tá. Imagens dissidentes, vocês estão vendo? Eu vejo aqui. Tá. Bom, esse conjunto de imagens, de imagens dissidentes, acabou sendo um recorte que eu fiz para estudar esse vocabulário estético das redes. Então, eu comecei a colecionar, literalmente, as imagens entre o primeiro e segundo turno das eleições presidenciais e acabei ampliando um pouco a pesquisa por meio de hashtags, que são as hashtags que, para mim, traziam mais informação em relação a esse vocabulário estético, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de vários posts onde a gente consegue ver essa diversidade de linguagens e como essas imagens usam de imagens de outras fontes, de fotografias de outros tempos, de textos de outros tempos, para ressignificar e falar de alguma coisa atual. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei a olhar um pouco desse vocabulário de imagens e comecei a ver que existiam muitas linguagens. Então, em termos formais, tem as imagens, as categorias estéticas das imagens poderiam ser divididas em imagens factuais, com as fotos documentais, as imagens vernaculares, justamente, que são essas imagens pintadas à mão, com as letras à mão, a tipografia manual ou vernacular, e aí tá vendo que já começa a ficar com uma categoria muito tênue, porque o que é vernacular e o que é tipografia manual, mas tem essas ilustrações que tem um desenho da fonte muito forte, os posts com tipografia digital, os posts de ilustração manual e os posts de ilustração digital. Esses posts foram publicados no 15 de maio, eu fiz um rastreamento com a hashtag 15 de maio, que foi a primeira manifestação de rua na gestão Bolsonaro contra os cortes na educação, e essa manifestação foi bem grande, ocorreu em 26 estados simultaneamente. Então, apesar de eu estar no calendário dissidente, comecei a pesquisa focando nas eleições, o calendário dissidente, na verdade, começou a cobrir desde o primeiro dia de janeiro da gestão Bolsonaro. Aqui ainda para falar de linguagem, Gui, só para complementar e ilustrar um pouco o que a gente estava conversando,
eu separei essa questão da apropriação que é muito forte e muito explícita na rede. Então, quer dizer, não é que a pessoa se inspirou no Andy Warhol, ele fez uma imagem da Marielle à la Andy Warhol, ou fez uma imagem falando da questão trabalhista, da questão dos negros no trabalho a partir da Tarsila do Amaral, fez uma página da Time com a Marielle Franco, para falar dos laranjas do Bolsonaro, usou a imagem do Orange is the New Black, e aí o filme do Kubrick para falar dos laranjas, essa série aqui do meio toda fala dos laranjas bebendo nas fontes de posters do filme do Kubrick, e por aí vai, que é sensacional, simplesmente, assim, é só um pequeno recorte de tudo que a gente consegue ver na rede. Em termos de ilustração vetorial, que acho que é uma coisa muito forte na rede, e para análise de design, para mim é muito interessante, a gente vê esse pôster do Yes We Can como referência para muitos designers. Aqui são dois trabalhos feitos pelo Chris Vector, que é um super designer, super ativista, e ele fez uns portraits incríveis com desenho. Aqui o Ursal, vocês lembram dessa história da Ursal? Vão arranjar um passaporte para o Ursal, enfim, foi uma brincadeira, virou um meme generalizado, mas eles trouxeram essa estética soviética, colocaram o Ciro Gomes com esse uniforme, a tipografia. O Elinão do Edu Forest, que é simplesmente maravilhoso, icônico, fazendo alusão ao Hitler. A capa do Yes, isso aqui é acidente de Mariana. Então, simplesmente, em vez de sair um arco-íris, saiu um mar de lama. Então, porque aqui é o logo da Vale, não sei se vocês lembram o logo da Vale do Rio Doce, mas é exatamente um triangulinho, uma montanha, né? Porque é uma montanha de minério. E aí alguém, gênio, não sei quem foi, tá vendo? Tem essas coisas das redes, tem coisa que eu não consigo descobrir o primeiro autor que fez isso. Aliás, se alguém souber, por favor, me avisem, porque esse eu não consegui rastrear. E fez alusão ao logo da Vale, que é o disco do Yes ou do Pink Floyd. Agora me deu Pink Floyd. Dark Side of the Moon, chamou. Dark Side of the Moon, exato. Me deu um branco aqui, véia. Bom, aí esse cartaz do Rogério Duarte, icônico, maravilhoso, do Rogério Duarte. Do filme do Glauber, né? O Deus do Glauber Rocha, exatamente, que é um cartaz importantíssimo. Aqui, o cangaceiro do Deus do Diabo da Terra do Sol, representado pela Marielle, quer dizer, e toda a ancestralidade em volta dela nesse trabalho, e mais à direita, uma mistura meio de Frida Kahlo com Deus do Diabo na Terra do Sol. Angela Davis aparece também nos posts relacionados a Marielle presente. Então, essas categorias me interessam bastante, quero entender um pouco o quanto estava sendo produzido, e eu queria sair da minha bolha. Justamente para sair da bolha, eu usei inteligência artificial para conseguir rastrear todas as imagens. A questão do calendário dissidente, ele também traz uma questão importante, que é o motivo pelo qual eu acho importante arquivar essas imagens. E a gente tem que olhar para essas imagens como elementos da nossa memória, da memória gráfica e política do país, porque ninguém vai arquivar. Então, essa coisa das redes é uma questão muito séria, porque você não tem mecanismo de busca, você não tem mecanismo de salvamento temático, enfim, de organizar teu acervo temático. Então, o calendário nasceu dessa experiência. Então, tem um filmico aqui curtinho para mostrar o funcionamento dele. Ele está no ar, quem quiser navegar, ele está aí. Para vocês saberem, o calendário funcionou até dia 16 de novembro do ano passado. Ele rastreia 10 imagens as 10 imagens que tiveram mais likes, mais engajamento por dia. Essa é uma hashtag nova que a gente pegou, que é a hashtag Fora Garimpo, Fora Covid. Hashtag Projetemos também entrou no projeto ao longo do ano passado, porque olha só, gente, 100 mil em agosto, hoje a gente completa 300, que loucura. Então, a gente tem, de fato, uma memória gráfica, uma narrativa visual de tudo o que aconteceu ao longo desses meses, desde o primeiro dia da gestão Bolsonaro. Eu tive que interromper esse projeto em novembro de 2019 por causa da eleição do Biden. As APIs do Instagram mudaram completamente, eu só uso software livre, tudo aberto, nada é hackeado, e eles mudaram tanto
as APIs, para a gente não poder baixar as imagens por conta das notícias de fake news, que o projeto se inviabilizou, ia ter que gastar muitas horas, dezenas, centenas de horas para conseguir quebrar essa API, e não era o objetivo do projeto. Então, a gente tem esse conjunto de imagens que servem para muitos desdobramentos, não só para mim como designer, mas também para outros campos de pesquisa e estudo. Então, acho que do calendário é isso, Gui. Você Muito quer que eu legal. volte aqui? Tem uma pergunta aqui da Esther Maia, ela queria saber se seriam Eu vou recriações. sair, eu saí daqui. Ela pergunta se as recriações sobre ícones elas seriam emblemáticas. Ou Peraí, seja, que eu se me você distraí. vê na sua pesquisa que que o que é mais emblemático é justamente essa recriação em cima de imagens icônicas, imagens que, de certa maneira, eu imagino que estejam sedimentadas na cultura pop. Não acho isso, eu não acho isso, porque quando a gente olha essas imagens apropriadas, são imagens postadas por um nicho muito pequeno, Esther. Por isso que é legal, depois, mais para frente, se der tempo, eu posso mostrar as pesquisas com inteligência artificial que eu fiz, porque se eu fosse pensar em fazer essa pesquisa olhando para o meu feed, certamente eu teria essa mesma impressão que você, mas justamente porque eu precisava sair da bolha, eu precisava olhar para o universo quantitativo de pesquisa para aí sim extrair dados qualitativos sobre todo o Brasil. Então, eu trabalhei com milhares de dados, milhares de imagens de todo o Brasil. Então, essas imagens aqui estão escolhidas para ficar bem claro quais são as linguagens possíveis desses posts, mas tem de tudo na rede, tem de tudo na rede, e o que eu acho que é o mais bacana é essa coisa mais caseira mesmo, que a pessoa vai lá, escolhe a fonte, faz, a democratização do uso do Instagram e da rede, a manifestação do qualquer um, que eu acho que é o mais legal de pensar nessa imageria. Então, tá aí, vem de novo o nome imageria, justamente que são imagens que são feitas para veicular, e são satíricas, e tem humor, etc e tal. Eu esqueci de comentar, eu tirei aqui das minhas categorias estéticas os memes, justamente esses tons satíricos, etc e tal, essas fotos com a tarja preta em cima e embaixo, com a frase trocada, com o balão de quadrinhos e tal, porque seria uma interpretação mais comunicacional e mesmo menos no campo do design, tá? Então, seria uma subcategoria das imagens factuais, mas que eu não entrei muito na onda. Para Espero ter entrar no respondido a mundo, pergunta. para entrar no mundo da inteligência artificial, eu quero primeiro perguntar, por exemplo, como isso tem evoluído, né? Porque já faz alguns anos que você pode fazer uma busca no Google por imagem, né? Você sobe uma imagem para o buscador de imagens do Google e ele vai trazer imagens semelhantes. Eu lembro que as primeiras vezes que eu testei isso, era muito ruim o que voltava, né, de imagem. Era uma coisa assim muito tosca, era muito em cima do colorido, muito em cima. E hoje em dia, às vezes que eu faço isso, tem melhorado. Sim. Como é que. E eu imagino que isso tem a ver com machine learning, né? Com o próprio sofisticação do algoritmo. O que você tem pesquisado e o que tem sido feito nessa fronteira da inteligência artificial como interpretação de imagem? Então, o treinamento de máquina, ele é feito a partir de uma amostragem selecionada por humanos. Então, você vai treinar a máquina com uma biblioteca de imagens. Então, por exemplo, eu até tenho um exemplo aqui, uma imagem que eu posso colocar para mostrar como o algoritmo é racista e como ele é voltado para Legal. por exemplo, a Marielle, acho que para mim é uma questão, porque o hashtag Marielle, ele representa muitos ativismos num só. Ela é uma política, ela é negra, ela é gay, e ela é ativista, e ela é mãe, enfim, ela é foda. Então, eu escolhi esse hashtag porque eu acho que é uma questão importante da gente seguir, e aí eu estava pesquisando a Marielle justamente dentro desse software que o Gui estava falando, mas de uma forma mais aprofundada. Então, eu vou ter que... Vocês estão olhando? Vocês conseguem ver minha tela? Sim.
Então, por exemplo, essa imagem icônica da Marielle, a gente pesquisou aqui em cima no Google Cloud Vision, aliás, nas duas, é tudo Google Cloud Vision. Então, essas representações visuais, a gente passou por um software criado por um parceiro meu no Gaia. O Gaia é o grupo de arte e inteligência artificial da USP, do qual eu faço parte, com o Bruno Moreschi, com a Gisele Begelman, que é a minha super orientadora, tal. E o Bruno está estudando justamente a questão do sul global e a questão crítica desses algoritmos das inteligências artificiais das grandes nuvens. Então, por exemplo, ele puxou para mim a Marielle para a gente estudar. Então, anotações de geral. Como é que eles tagueiam essa imagem da Marielle? A primeira, cabelo, estilo de cabelo, beleza, cabelo preto, lábio, humano, roupa street fashion, pescoço, fotografia. Então, aqui não tem. Numa outra da Marielle, colocava-se imagens similares. Aqui ele encontrou várias imagens similares da Marielle. Uma outra foto da Marielle, para vocês terem uma ideia, ele colocou o cachorro poodle, preto, porque era um cabelo preto, enroladinho, e ele achou que tinha a ver. Então, de fato... E no começo da pesquisa, best guess, agora aparece Marielle Franco, mas no começo da pesquisa, nem o best guess o algoritmo conseguia acertar. Porque isso a gente fez, essa pesquisa a gente fez depois que foi comemorado um ano da morte dela, e de fato foi comemorado no mundo inteiro, teve manifestação no mundo inteiro, então isso rodou o mundo inteiro. O que acontece? Primeiro, a questão cultural colonialista, quem treina as imagens dessas grandes nuvens são americanos, que estão voltados para o mercado deles. Então, eles vão fazer uma leitura muito diferente do que a gente faz. Tem várias pesquisas mostrando essa questão cultural do treinamento da máquina. Quais são as comidas que ele reconhece, quais são as figuras que ele reconhece, etc. e tal. O primeiro trabalho realizado com visão computacional foi realizado pela Faculdade de Princeton e pelo MIT, chamado ImageNet, que existe até hoje esse site no ar. E ImageNet é a maior coleção de imagens catalogadas e rotuladas por labels, que a gente chama, né, pelas inteligências artificiais. E grande parte desse site saiu fora do ar porque os algoritmos eram muito, muito, muito politicamente incorretos. Então, também isso está em evolução. Eu acho que eles estão melhores. E aí tem uma questão da tecnologia também, do deep learning, que melhorou muito. Quer dizer, você trabalha com a rede de aprendizagem profunda, você vai diminuindo o tamanho do pixel que você quer que ele detecte. Então, cada vez mais você consegue entrar em minúcias para conseguir criar um mosaico de leitura e interpretação daquela imagem que seja o mais fidedigno possível à imagem real. Então, Legal. Isso está melhorando, mas, enfim, ainda tem essa questão que a subjetividade da resposta tem tudo a ver com a subjetividade de quem treinou a máquina. Então, enfim, é isso que acontece. Ainda nessa toada, a Luísa Carvalho faz uma pergunta aqui. Eu lembro que no Twitter fizeram um experimento para ver esse algoritmo racista no qual eles botavam imagens maiores que o ícone normal e sempre na imagem minimizada, desculpa aí que entrou aqui, aparecia o rosto de alguém branco, independentemente de quantas pessoas negras estavam na foto. Você conhece esse experimento ou não? Peraí, deixa eu ler, me perdi aqui, que eu fui procurar a leitura e não prestei atenção aqui. Porque Luísa Carvalho, eu lembro que no Twitter fizeram um experimento para que racista. Sim, isso é um clássico. Isso é um clássico também com Obama, que aparece mais branquinho. É muito louco, gente, porque é uma imagem interpretada das coisas que estão aparecendo. O Arthur está dizendo também que ele lembra dessa história, Luísa. E tem uma página de Instagram que eles colocam o mesmo texto em 2 posts diferentes, postados no mesmo dia de semana e horário, com pessoas brancas, outras com negras,
Didiana, faz sentido falar que essa imageria dá brecha para as fake news? Sim, sim, claro que dá brecha para fake news, claro, mas é por isso que a gente tem que ficar em cima, justamente, da questão da visão computacional, que são de responsabilidade dos treinadores das máquinas. Então, o que acontece? Se tivesse mais africano, mais brasileiro, mais pessoas treinando as máquinas das grandes nuvens, com certeza o repertório de tagueamento seria outro, mas eles estão focados no produto, etc e tal, estão focados numa outra história. O algoritmo ainda é muito racista, né? Faz todo sentido essa questão da fake news, sim, Arthur. Legal. O Didi, a gente está chegando no final, a gente tem mais 5 minutos aqui, porque hoje o Guilherme, meu xará, vai ter de sair às 7, então a gente vai tentar interromper o nosso papo às 7, infelizmente. E eu queria, embora tenha mais uma questão da Júlia, eu queria fazer uma pergunta. Toda essa série que eu propus foi um pouco também pensando em futuro, pensando em utopias. Olhando para esse processo, olhando para como a gente se comunica, para o que essas imagens trazem, para toda essa análise mais holística das diferentes redes, fora das bolhas, etc. O que você projeta de futuro para esse mundo da imagem, do design? Como é que você vê? O que você acha que seria utópico e legal que sairia desse bolo? Cristal, colocar aqui na luz. Vamos ver, peraí, que ainda não chegou a resposta, ela está baixando, daqui a pouco ela abaixa. Então, Gui, pergunta difícil. Essa, eu acho que tem 1000 possibilidades. A gente estava falando de outras tipologias de imagem, que não deu nem tempo, porque essa conversa da imagem é muito grande. A gente está falando das imagens das redes, mas essas imagens, justamente, que são produzidas, né? Elas têm toda uma tipologia, que são as imagens invisíveis, são feitas pelas câmeras de segurança, as imagens biométricas, as imagens multidimensionais, as imagens de reconhecimento facial, tem todos esses tipos de imagem. Grande parte desse trabalho de visão computacional e desse novo status da imagem não humana ajuda muito em questões de ciência e tecnologia, que a gente sabe sim, pode ajudar em questões importantes de infraestrutura de cidades. Vamos lembrar que a gente está falando com um público que estuda arquitetura. Tem 2 laboratórios do MIT, um se chama Sensible City, e o outro é o próprio laboratório de inteligência artificial do MIT, que tem muitas pesquisas relacionadas a smart cities geniais, incríveis, maravilhosas, cujos instrumentos todos são baseados em imagem, leituras de imagem e de dados. Então, a visualização de dados, eu acho que o futuro passa por uma melhor leitura de visualização de dados, por pessoas que têm esse olhar mais crítico e que têm ferramentas de poder usar todo esse instrumental técnico para o bem, digamos assim. Então, no caso do meu uso de inteligência artificial, foi justamente para entender um pouco como funciona o mecanismo e a subjetividade da interpretação da máquina, que eu acho que é muito interessante, pensar na subjetividade da máquina, e aí mostra que ela depende totalmente do humano. Então, isso para mim, é um alento, que não tem máquina, não tem pesquisa que vai fazer dessa imagem não humana que não envolva um ser humano que vai estar lá treinando a máquina. Pelo menos, assim, a gente não consegue ainda vislumbrar uma situação que não exista a interferência humana. Então, isso acho é um alento, que é uma perspectiva de futuro. A outra, toda essa questão de internet das coisas, etc. e tal, vai acontecer, já vai ter sistema esse laboratório do MIT Sensible City está fazendo coleta de lixo pelos canais, vai fazer coleta de lixos pelos canais de Amsterdã, um projeto maravilhoso, incrível, tudo baseado, enfim, é um estudo incrível, mas, então, assim, tem muitos usos dessas tecnologias e dessas leituras de imagem que são usadas para melhora de infraestrutura, melhora da saúde, para melhora da vida do cidadão e para melhora a comunicação dele, etc e tal. Mas eu não consigo vislumbrar um futuro. O que eu acho que a gente tem que pensar agora é qual é a nossa atuação no presente.
Qual é a cultura visual que você quer pertencer? Que tipo de imagem você vai pôr na rede? Qual a tua responsabilidade em postar e repostar? O que você está repostando? Se a fonte é segura ou não é segura? E pensar um pouco na questão do que a arte pode fazer e do que nós, designers, arquitetos, pensadores, humanistas, podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa profissão, para vislumbrar um futuro mais crítico no uso dessas ferramentas. As ferramentas estão aí, a gente precisa delas, a gente vai usá-las, mas usá-las cada vez mais com esse olhar mais crítico. Toda vez que você aperta um enter, toda vez que você vai lá e comprar, toda vez que você vai fazer um delivery que você está precisando agora na quarentena, que você está em casa, você está participando de toda uma rede ali, enfim, que tem dados, etc, etc, etc. Então, afim, assim, eu não consigo dizer qual é o futuro da imagem, mas tem futuros possíveis, tem muitas evoluções da imagem em vários campos, sobretudo na questão da imagem imersiva, essa dissolução do tempo e do espaço, que é uma coisa que nem deu para falar, que era muito legal falar para os arquitetos, mas é outro papo. Enfim, adoraria, mas que é isso, assim, tem outros campos para a gente falar um pouco desse futuro das imagens imersivas, 3D, etc e tal, realidade virtual, e por aí vai. Bom, fico devendo, também estou cheio de vontades, inclusive queria falar mais de estética, porque eu acho que tem uma estética da tosqueira do Brasil que aparece maravilhosamente nas imagens e pode ser super rico, mas fica para a próxima, super obrigado, adorei o papo, espero que os alunos tenham gostado também, e com certeza você está perto da escola da cidade, de repente, num outro lugar, você volta para falar sobre isso, que eu acho que é super importante para essa turma. Super agradeço o convite, a presença de todos. E, bom, eu posso também deixar o meu e-mail, se alguém precisar e quiser algumas dicas, bibliografias, enfim, eu posso ajudar com o maior prazer, tá? Posso trocar com o maior prazer. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, tá? E muito legal essa iniciativa também de chamar músicos e outras áreas, porque eu acho que a gente está todo mundo falando da cultura popular de alguma forma, né? Essa imageria da redes é a cultura popular na essência, né? Sim. Essa coisa, então é muito bacana pensar nisso. A gente até a gente não conseguiu trazer tantos exemplos aqui, mas a gente também está falando, né, do uso de todo mundo que está na rede e está postando, etc. Bom, gente, obrigada.